Olá, pessoal, tudo bem? Queria, de antemão, agradecer a participação de vocês aqui no nosso quarto seminário Mostra de Dança. Dizer que para a gente é uma grande honra ter o Peter, a Juliana, a Cíntia e o professor Bruno para a gente poder conversar de que forma nós podemos mover o mundo nos próximos 10 anos, refletindo à luz dos ODS e para a gente poder pensar a dança, a infância, o movimento, pensar o mundo e o corpo. Então, queria primeiro agradecer a todos os colaboradores e colaboradoras que contribuem aí com a ação do DANCEP, principalmente agradecer à Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Paraná, a Secretaria de Comunicação e Cultura do Estado do Paraná, a SET, uma grande parceira nossa das ações do DANCEP, e a Unespar, mais especificamente a partir do Escritório de Relações Internacionais da Unespar e o PIBID, o nosso programa institucional de iniciação à docência, que faz aí parceria juntamente com o Ballet Teatro Guaíra, com o Teatro Guaíra, para que a gente possa fazer do nosso seminário um espaço de diálogo e de grandes trocas. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e dizer que eu vou ficar aqui nos bastidores hoje, ouvindo e contribuindo aí para que a gente possa fazer um diálogo muito bacana, e quem assume daí é o professor Bruno e a professora Cíntia, que fará a mediação dessa mesa. Gente, uma excelente conversa, e a gente vai trocando figurinhas aí ao longo da nossa fala. Ok, obrigado, Fernando. Então, olá, pessoal. Sou o professor Bruno Lang, estou aqui com a professora Cíntia Andrade, da Unespar, que vai conduzir a mediação junto comigo, sobre esse assunto super interessante aí de dança, infância, de pensar para essa criança olhando para o futuro, né? Nessa Agenda 2030 que a gente está tratando nos ODSs. E eu gostaria de começar apresentando aqui também o nosso primeiro convidado, Peter. O Peter é bailarino profissional desde 2000, graduado em dança pela Faculdade de Artes do Paraná, lá em 2010, e atua na educação infantil desde 2015, com passagem pelo Vilinha Dança para Criança, Academia Quebra-Nozes e Vila Sofia, foi oficineiro em festivais e eventos infantis, é pesquisador com formação em educação somática, pelo sistema BMC, Body Mind Centering, tem como pesquisa o desenvolvimento do movimento e a repadronização do corpo e mente. Atualmente, ele expande sua pesquisa através do método Somatic Experience, uma abordagem terapêutica psicobiológica para tratamento do trauma físico e emocional. Cíntia? Vou apresentar agora a profissional Juliana Alves. Ela atua como artífice da dança, artista, professora, pesquisadora. Mestranda em artes pelo PPG Artes, Unespar. Especialista, bacharel e licenciada em dança pela Unespar FAP. Integrou a equipe do CM, Centro em Movimento, em Lisboa, Portugal. Técnica em dança pela Escola do Teatro Guaíra. Pesquisa o ensino da dança na infância e o que a manualidade pode contribuir para uma aprendizagem volitiva. Idealizadora com Paula Petreca, do Ladeira Abaixo, podcast sobre dança. Então, vamos começar aqui já, Juliana, com uma pergunta para você sobre como pensar em um conjunto de ações educacionais em dança para uma aprendizagem volitiva. Olá, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, a todos os responsáveis e principalmente também essa mesa que de muito afeto para mim, assim, né, parceiros, companheiros de trabalho, estudo, aprendizagem, e é um tema queridíssimo, assim, né. Eu acho que não tem como falar de um percurso, né, dentro do mestrado que eu tenho desenvolvido ver o percurso, ver como foi a minha aprendizagem e todo esse processo, né. Então, dentro do meu percurso, eu percebi, no que eu estou pesquisando, a importância da volição,
que foi para mim, e que hoje eu penso nas crianças, essa vontade de aprender, vontade de querer, vontade de descobrir, né, da descoberta. Eu acho que isso é o que tem sido mais importante. E aí, dentro do meu percurso, eu percebi que eu tive uma maneira específica de aprender a aprender, que foi com a manualidade, tanto nos processos de aprendizagem, quanto nos processos de criação, e até nos processos de ensino, eu trouxe a manualidade como uma estratégia volitiva para mim, e que despertou também a volição, que eu percebo a volição nas crianças quando eu estou propondo alguma metodologia, algum ensino, né, alguma prática de corpo e dança. Então, a manualidade dentro do meu percurso teve o projeto de conclusão de curso, né, que foi também uma via onde eu fiz a prática da manual, um projeto de coreografia também dentro da faculdade, também tive, que era o corpo 3D, depois foi o trans, depois eu fui para Lisboa, desenvolvi lá também projetos que tinham o fazer brinquedos, né, era já voltado para criança. Então teve um projeto de enrolamentos, que era com carrinhos de rolimã, e tudo isso muito assim, em cruzamento de linguagens, e que isso me faz perceber muito essa ideia de corporeidade, a vontade de entender o corpo para fora, assim, tentar buscar outros corpos para entender a minha, assim, né, o meu fazer, e isso articulando com a dança. Depois eu voltei para Curitiba e desenvolvi o projeto Pipas ao Ar, que era fazer pipas e fazer um festival de pipas, isso em São Bernardo do Campo. Também tive o grupo Origami, que era tinha esse ritual de fazer origamis para aquecer o corpo e ter um ambiente de troca, de aprendizagem, de criação e de pesquisa, assim, ter um ambiente de conhecimento ali, assim, né? E aí teve uma ruptura nesse percurso, que tanto foi o Pipas ao Ar, com uma experiência pouco volitiva para mim, quanto o maternar, que me distanciou um pouco dessa possibilidade de práticas, assim, né? Então aí eu vi um contraste entre continuar volitiva e entre práticas do que se pode fazer quando não se perde essa volição, né? Então, o maternar foi um abismo, assim, de prática profissional, pessoal, emocional. Então, aí me faz pensar também na pesquisa que eu tenho visto, essa forma de conhecimento cognitivo, corporal e tácito, que faz com que a gente encontre essas subjetividades, a razão do que você entende, e o que o corpo como o corpo está entendendo tudo isso. Então, de uma maneira mais sistêmica, entender a corporeidade de uma maneira mais sistêmica, e o quanto isso é importante na infância, na criança, e entender também uma coisa que eu estou pensando muito agora, essa criança que ela ela desempenha um papel na sociedade de ser criança e desempenha um papel na sociedade de ser aluno também. E como a gente diferencia esses ambientes e diferencia o se relacionar com ela, né? O se propor atividades, propor ensino, aprendizagem com isso. E do meu modo que eu tenho percebido, essa minha vontade de criar corpos para além de mim, talvez esteja muito relacionada com essa falta de, às vezes, principalmente para mim, mulher, branca, cis, falta de pluralidade de corpos, de referências, né? Então, tem sido importante me debruçar sobre o pensamento decolonial, sobre o pensamento de diferenças de corpo e representatividade, que isso vem agregar
também para o ambiente de ensino da dança na infância. E isso tudo relacionado com a manufatura de gestos, manufatura de corpo, assim, né? Para criar corpos e dialogar com corpos plurais, múltiplos, não é? Então, para mim, quando veio o maternar, eu comecei a trabalhar muito artesanato, né? Eu comecei a encadernar. Então, tinha restos de papel, restos de resíduos dessas encadernações. E comecei a dar aula, fui convidada para dar aula no Teatro Guaíra, na Escola do Teatro Guaíra, com as crianças, junto com o Peter. Dava aula também na Casa Poppins e levava esses materiais até as aulas, esses materiais residuais, assim. E aí, para mim é curioso pensar que esse fazer artífice trouxe tanto a volição para minha vontade de retomar a dança, tanto emergiu ali estratégias de ensino de corpo, ensino de dança, que talvez eu não teria se não tivesse aquela vivência de artífice e aquele material residual. E isso tem autores que falam desse olhar para a infância, o quanto que a infância, a criança, ela está sempre voltada para aquilo que não é destinado a ela. Ela quer aquilo que ela quer construir, ela quer ter uma autonomia, ela quer olhar aquele mundo do adulto e subverter aquilo, transgredir as regras que o adulto propõe, né? Então, ela está sempre subvertendo. E o material residual é o que ela mais tem interesse e liberdade em fazer uso desse material com incoerência, para poder não atender só a demanda que o adulto e o espaço que o adulto propõe, né? Então, eu acho isso bastante lindo de pensar que, intuitivamente, o meu percurso e o meu distanciamento da dança e minha mudança de foco em fazer encadernação retomou novamente a dança como uma estratégia volitiva para ensinar uma maneira subjetiva de aprender, de uma troca de ensino e aprendizagem em dança. Então, aí eu penso que venha provocar essa ideia do artífice da dança por aí, por essa ideia de que o artífice é uma das profissões mais antigas, um papel da sociedade que está ali invisível, às vezes solitário, construindo ferramentas, atendendo demandas da sociedade, né? E às vezes não é ele que vende, não é ele que se relaciona com o produto final, mas é ele que constrói uma ferramentas, ele que inventa, ele que cria, ele que dialoga com as demandas, atualiza o que está sendo feito, assim. Então, é aí que eu venho provocar uma reflexão por esse professor, artista, pesquisador e artífice, que precisa atender também os seus processos volitivos, para poder também atender processos volitivos da criança e desse aluno e dessa infância, né? Que é nesse diálogo volitivo do que se gosta de fazer, do que se constrói manualmente, do que se edifica como humano na sua manufatura de estar no mundo, que a educação e que o ensino e a aprendizagem se conecta e se fricciona aí nesses ambientes da escola. E é muito legal, né, Juliana? Desculpa te interromper. Que a criança tem uma potência volitiva muito grande, né? E às vezes a gente percebe que todo o método educacional às vezes começa a cercear essa vontade de fazer e descobrir seus próprios meios e ir conduzindo, né? Porque existe uma fórmula, né, que deve ser seguida e coisas do tipo. Então, como que você percebe isso como que as crianças recebem isso hoje, né? Essas crianças de hoje que às vezes recebem tudo meio pronto, de uma forma, né, massificada, tal, e quando ela
reencontra esse lugar dela ser artífice também, sabe? Uhum. Como que você enxerga isso? Olha, ainda para mim é muito curioso e muito descoberto ao mesmo tempo. Eu estou falando disso agora de um momento aprofundado nesse estudo, mas com a prática antes de descobrir tudo isso, né? Então, tem a prática com as crianças antes. Então, é assim, tem experiências em que eu relato também, né, no meu trabalho, na minha dissertação que eu estou escrevendo, que são momentos assim que talvez se eu tivesse esperando acontecer, se eu tivesse planejado, aquilo não teria acontecido. Então, assim, de construir um corpo de papel em comum, com partes do corpo de cada criança, e elas, de repente, no meio, assim, professora, eu quero ver esse corpo de papel cair, eu quero ver ele voar, joga lá de cima para eu ver ele cair. E eles também, os alunos se jogarem para imitar o corpo, assim. Eu acho que essa experiência de ver as crianças pedindo, sonhando, projetando que aquele corpo deles pudesse também voar, como aquele corpo que eles construíram, para mim isso é, assim, um salto de aprendizagem, de vontade, porque elas queriam estar ali e não estavam mudando o foco, elas queriam que aquilo acontecesse. E essa projeção, para mim, é o que mais impulsiona, o que mais está para mim relacionado com o conhecimento, né? É você avançar, é você querer ir para conhecer aquele corpo, para conhecer aquele jeito de mover no mundo. Então, são experiências assim, coisas que, por exemplo, práticas que eu aprendi na faculdade de tempo, e de repente propor ali, correr o risco de propor algo muito complexo sobre tempo lento, tempo rápido, tempo moderado, e ver elas assim, super interessadas e super entendendo e propondo, não, que estava assim, não, assim, porque elas estavam envolvidas com as mãos delas, construindo o ambiente que elas queriam estar. Então, isso, para mim, tem uma dimensão, assim, de autonomia e de ensino-aprendizagem, que eu não tenho mais outra palavra, porque só vem o volitivo, que é diferente dessa educação cerceadora, em que elas precisam atender aquilo que a gente acha que é importante para elas saberem, aquilo que está escrito no tipo do conteúdo pedagógico. É importante isso também como um aparato tecnológico, técnico, para a gente ter um parâmetro, mas que no ambiente escolar, no ambiente de ensino, é preciso ter margem, né, ter respiro, ter horizonte, né, para poder ter frescor, para poder ter liberdade de aprendizagem, assim, né, na subjetividade, na autonomia, e no volitivo, que nunca é o mesmo para ninguém, né, e a manualidade, ela vem como uma alegoria, eu acho, porque e o artífice também vem como uma alegoria, porque cada sujeito tem um modo de se colocar no mundo, e a mão, para mim, é uma metáfora só desse modo de se colocar. Eu faço caderno, mas o outro faz bolo, o outro faz outras coisas, então, é só uma alegoria de pensar, assim. Legal. E deixa eu perguntar aqui, conversar um pouquinho com o Peter. A gente só está ali, né, se deliciando com a fala da Juliana. Peter, de que forma que essa percepção do corpo através do movimento na infância contribui para esse sujeito elaborar um olhar mais consciente para o futuro? De que forma você vem construindo isso? Oi, gente. Cíntia, tudo bem? Ju, como é que tá? Bruno, um prazer estar aqui, viu, com vocês. É isso, né, Bruno? É assim que constrói, fazendo. Né? Eu também tenho, ouvindo a Ju aí, e a gente trabalha, às vezes, bastante perto, né, Ju? Então, eu também acredito que a dança se coloca nesse lugar de construção, né? Então assim, produzir esse conhecimento para essas crianças é um pouco esse desafio, né? Essa curiosidade
de deixá-los livres, né, para descobrir coisas, e como a Ju pontuou ali, né, dentro de algum lugar que balize isso, né, que tenha um continente, assim, né, que a gente também não extravase tudo. Eu estou meio que trabalhando agora por conta do SE, né, esse continente, a gente precisa ir aumentando ele, para ele cabendo coisas dentro, né, então a gente vai trabalhando com a criança nesse formato, a gente vai expandindo esse continente dela para a gente colocando mais coisas. E para mim é esse lugar da experiência, né? Quanto mais deixar livre para esse continente ir expandindo, mais ela vai querer evoluir nesse lugar, né? Seja em dança, seja em fazer bolo, em fazer caderno, né? Para mim é muito especial esse padrão de desenvolvimento que elas vão trazendo, né? Que às vezes a gente acompanha a criança. Eu, no meu caso, trabalho com crianças desde 3 anos de idade. Então para mim, essa volta aí de quase 2 anos parado está sendo essa dificuldade, sabe? Na escola que eu estou dando aula, as mães chegam e dizem assim, eu vou colocar o fulaninho, a fulaninha no balé. Eu falo, poxa vida, mas não é balé ainda, né? Porque eu entendo que o balé é um outro continente, né? Que a criança tem que dar conta de mais coisas para estar produzindo essa técnica, né? Que a gente bota esse nome. Então, eu sempre digo lá na escola, né? Eu falo, vamos voltar um pouquinho atrás para descobrir primeiro esse corpo, né? Esse corpo que tem braço, que tem perna, que tem cabeça, que tem espaço, que tem tempo, que tem peso, né? E para um dia essa criança chegar no balé, e eu penso muito assim, e quando ela chega nesse balé, ou nesse jazz, ou nesse hip hop, né? Que daí vai indo para as especificações, é por vontade dela e por experiência dela, né? Dela pensar assim, poxa, eu gosto desse caminho aqui, então eu vou. Então eu penso muito dentro desse continente de não ter uma linha só, sabe? De como a Ju falou, e deixando a experiência tomar conta desse lugar todo, e a criança vai desenvolvendo muito esse lugar, né? E eu sinto que é muito... Essa curiosidade a gente tem que ir aguçando de todos os lados, né? Por exemplo, assim, às vezes você propõe um exercício de imagem para eles, assim, vamos brincar de estátua e a gente vai fazer uma estátua de uma torneira. Aí eles olham e falam, eu não sei fazer torneira. Eu falo, mas então faz a torneira do jeito que você acha que é, e vai saindo torneiras, né? Que você vai dando a possibilidade da experiência para elas, né? Eu tento sempre, nessas aulas, deixar um pouco essa maluquice tomar conta, que é isso, né? A gente vai para a forma super conhecida, tipo, a estátua agora vai virar uma bailarina. Pronto, todo mundo tem a bailarina dentro dela, né? Ainda mais fazendo uma aula de dança. E quando você vai para lugares assim, tipo, agora, gente, é uma folha de papel. Nossa, dá uns... E elas mesmas se resolvem, né? Esse tilt, assim, que dá na cabecinha delas, você vê no momento, assim, sendo criado e fala, tá, o meu papel é esse, gente, né? A minha folha de papel é essa aqui, ó. E daí esquece um pouco, tem amiguinhos na sala, que esquece um pouco do certo e do errado, porque às vezes a gente usa muito, né? Isso é uma fala que aparece muito em aula de dança, né? Pelo menos para mim aparecia assim. Não tem certo, não tem errado. Faz do jeito que você gosta. Mas, assim, esse certo e errado, você tem que dar liberdade para ele acontecer, né? E realmente não ser certo e não ser errado, né? Então, eu penso muito nisso, né? Nessa criação de ir para lugares, assim, de extrema curiosidade e extrema expansão, né? Então eu relatei aqui um pouquinho, né? Essa volta está sendo, para mim, um pouco desafiadora com esse nome, né? Que eu voltei da aula na escola, e daí as mães falam, eu vou pôr no balé. Eu falo, nossa, mas... E agora como que eu explico, né? Que isso não é ainda o balé clássico que ela vai estudar lá na frente, porque a gente sabe que isso vai exigir da menina, vai exigir do menino,
vai exigir desse corpo, e não uma exigência para o mal, né? É que vai exigir uma técnica mais apurada para aquilo. Então, daí eu tô nesse momento achando esse lugar, sabe? De que essa dança que eles estão chamando lá de balé na escola pode ser um pouco já dessa disciplina, né? Tipo, então a gente tem que cumprir algumas etapas aqui. Então, mesmo que for na brincadeira, uma brincadeira de estátua, a gente tem que cumprir. Então, se a estátua é muito maluca, mas a gente tem que chegar nesse lugar do mais maluco aí, que, né, para não ser uma coisa assim, só faz então o que você gosta, para ser a dança legal, para você não faltar na aula. Então vai ser só o facinho, para você sempre gostar e sempre estar aqui. E eu acho que na evolução da dança isso não vai acontecer sempre, né? A dança ela está aí para nos movimentar nesses lugares que a gente tem que se colocar mesmo no mundo, né? Enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto aluno, enquanto professor, né? Então, eu penso muito que a dança traz esse lugar, né? Falando agora bem específico de dança, assim. A dança, para mim, traz muito esse lugar de se colocar, né? De se apresentar nesse mundo com essas experiências, né? Eu sempre digo isso daí nas aulas que as mães estão, né? Eu falo, essas aulas de dança vai servir para formar um médico, sim, um advogado, um técnico em computação, um professor de história, né? Que ele vai passar por tudo isso pela experiência que ele vai adquirindo no corpo dele, né? Quando eu trago ali essa pesquisa de repadronizar, né? É um pouco isso, assim, né? A gente nasce com tudo, mas se de repente não é olhado algumas coisas, né? Aquilo que o Bruno traz ali, né, Bruno? Se a gente acha que vai ser só de um jeito, você vai perdendo as outras possibilidades, né? De fazeres, de experiências. Então, para mim, o repadronizar está bem nesse lugar, né? É voltar mesmo para o corpo e descobrindo que dele vai emergindo esses padrões que a gente sim pode usar para dança, mas pode sim usar mais lá para frente para se tornar um bom profissional, seja lá do que for, né? Então, eu penso muito na dança, né? Enquanto formação, nesse lugar, né? Que a dança tem que ser um pouco capaz de abraçar tudo isso, né? Capaz um pouco de formar pessoas ao invés de bailarinos, né? Ao invés de executadores de movimento, ao invés de bailarinos clássicos, bailarinos contemporâneos. Eu acho que a dança, ela, principalmente na infância, né? Ela vem nesse lugar de construção de ser humano mesmo, né? Para a criança ir desenvolvendo essas habilidades de acordo com cada fase, lógico, né? Para daí poder fazer escolhas futuras, né? E que se for na dança vai seguir um caminho, e se for na educação vai seguir o seu caminho, mas pela experiência que esse corpo proporcionou, assim, eu estou bem nesse lugar, assim, né? Com esses estudos mais somáticos, né? Do corpo, assim, eu acho que a gente precisa expandir para além um pouco da dança, né? E aí, para mim, a dança se faz fundamental na educação, né? A dança se faz fundamental na educação nesse lugar de estamos trabalhando com dança na escola, mas não para ser só bailarinos, né? Para ser pessoas melhores, pessoas que sejam influenciadas por isso, assim. Então, Peter, você tocou num assunto, né, que eu dou a disciplina, né, optativa na faculdade Infância na Dança, né, e essa é uma questão que eu falo, porque muitas escolas, né, essas pré-escolas, né, enfim, do ensino infantil, elas trazem essa extracurricular como balé, né, então é uma luta, né, de você
que você não dá realmente o balé para criança de 3, 4 ou 5 anos, né? Você traz a dança, né? Você traz a experiência do corpo, né? Você traz a criação da criança com o seu próprio corpo. Você dá o objetivo daquela aula, você dá a proposta para aquela criança. Então, eu te parabenizo, né? Porque quem precisa compreender mesmo essa questão da dança são os pais. Sim. Né? Então, às vezes o pai e a mãe até querem colocar o seu filho, né? Mas o nome do lugar onde ele vai estar é balé, e daí às vezes não coloca. Então, é um processo que eu acho que agora, vindo, né, de processo mesmo de conscientização dos pais, que é a dança, e a dança como conhecimento, não dança como uma técnica, como um balé, como jazz, ou como, né? Então, e é engraçado que é mais fácil a família colocar a menina no judô, né, do que o menino no balé. Então, essa questão que você falou, que é muito importante, quando os pais vão ver, eu acho que é essa conscientização de como é aquela aula, né, que a criança vai descobrir o seu corpo. Os dois falam, né, a Ju fala muito, você também na sua fala falou do imaginário, né, é o imaginário, aquela sala, né, de dança pode ser o imaginário, né. Então, os dois, né, Peter, Juliana, falam sobre esse imaginário, né, sobre essa criação, né. Então, é para o mundo mesmo, a dança como conhecimento, como forma para o mundo, né, quando a gente fala de pessoas crianças que vão se colocar no mundo, que vão saber se colocar, não só como corpo, como fala, porque, né, então, é muito bom ver essas duas falas que se convergem, né? Não divergem. Né? E a grande, para mim, foi a questão do imaginário mesmo, né? Tanto para o Peter quanto para Juliana. Cíntia, isso é muito legal, né? Isso que você traz do menino e para essas aulas de balé, que realmente é muito diferente, né? Eu tenho experiências, assim, de dançar, e às vezes a criança o menino chegar e dizer para o pai, né, quero fazer dança, quero dançar balé, ou seja, né, porque esse nome está muito aí, e quando são questionados, né, de dizer, nossa, mas balé e tal, como que você vê isso, né, porque o pai tenta trabalhar esse lugar, aí eu sinto que eu sou uma referência às vezes, sabe? Tipo, mas o prof é um menino, o prof dançou, o prof que dá aula de dança, né? Então eu sinto que essa transformação vem daí também, né? De ter essa figura masculina trabalhando esse lugar da dança, né? Que provável seria uma menina, né? Sei lá como a Ju trouxe ali, né? Uma menina branca de coque, toda princesa, toda... Então tá no imaginário, né? Eu acho que isso não, né? De novo lá, né? Não tá certo e não tá errado, mas quando a coisa acontece do outro lado, a própria visão já faz isso, né? De dizer, tá, mas olha aqui, né? O professor da minha filha é um cara, né? De barba, né? Com cabelo curto. Então, quer dizer, já cai um pouco por terra essa coisa da técnica, né? Que você fala, porque eu sinto também uma grande responsabilidade, né? Quando a gente vai usando esses nomes, né? Porque é usar de uma responsabilidade, né? Tipo, eu não dou aula de balé para essa idade, então vamos colocar as coisinhas dentro dos lugares dela, porque daqui a pouco, se essa técnica vier, ela vai ter que vir com responsabilidade, né? A criança vai ter que trabalhar, menino ou menino, mas ele não vai poder se machucar, ele vai ter que saber entender o corpo dele para... Né, que a gente sempre pensa, né, o balé, o alongamento, a perna alta, não sei, mas para isso tudo ele precisa conhecer esse corpo, né, antes, esse músculo, essa força, né, então vamos deixar isso mais lá para frente, para daí a gente pegar nesse lugar, né, e daí pode ser comigo, pode ser com outra pessoa, pode ser numa escola, né, voltada para a técnica, e isso para mim faz muito sentido, né, quando você fala, né, do nome da coisa que a gente dá aula, né?
Lá na Vila Sofia a gente discute muito isso, né? Que tal a aula de balé chamar dança, né? Porque daí os meninos vêm com mais facilidades. E eles estão vindo, mesmo para o balé, eles estão vindo e sentem orgulho em dizer que fazem balé. Peter, vou até pedir licença para vocês, porque eu não resisti, gente, porque as questões que vocês estão trazendo são tão sérias e são tão fundamentais quando a gente olha para os ODS para pensar a qualidade da educação, para pensar a qualidade do mundo e as formas de conexão do mundo entre os seres humanos, que eu não vou conseguir ficar quieta, porque eu estou aqui ouvindo, maravilhado com as experiências de vocês, e tem uma coisa que você trouxe muito forte, sabe, Peter? Porque eu sinto isso na minha pele, e ao longo da minha trajetória educacional, essa coisa de você ser homem também, em contato com estudantes, principalmente homens, em contato com a educação infantil, nas suas diferentes esferas e contextos de atuação, isso ajuda a gente a quebrar esse estereótipo do corpo que dança, essa imagem desse corpo que se move, né? E eu acho que tem uma outra questão, que a criança faz isso com muita naturalidade, e o adulto não faz, que entendeu a diferença, entender o diferente, não no sentido que é melhor ou pior, é só diferente. A criança já faz isso com naturalidade. E eu percebo que, às vezes, a nossa ação também, ela se dá na educação dos familiares, dos responsáveis, né, dos gestores e gestoras que estão nesses espaços também. Porque, às vezes, a relação com a criança, ela é muito mais tranquila, ela é muito mais orgânica, né? Ela tem um imaginário que já faz parte do seu processo de apropriação e está no mundo. E às vezes é mais complicado. E daí eu estou falando a partir das experiências que eu tive, né? É muito mais complicado você lidar com esses profissionais que são de outras áreas, é muito mais complicado você lidar com uma questão cultural que vem ao longo do tempo aí com as famílias, do que com a própria criança em si. Mas, por outro lado, é tão importante esse tipo de trabalho que vocês vêm desenvolvendo, para que a gente mude essa forma de tratamento de conexão entre as pessoas, né? É tão rico, porque nós não vamos gerar futuros médicos, futuros professores ou professoras apenas. Nós vamos gerar pessoas humanizadas. E essas pessoas humanizadas, elas vão contribuir para que a gente tenha não só um profissional com ética, com respeito, com cuidado, mas com pessoas que vão fazer do mundo como um todo um mundo mais orgânico, um mundo com mais cuidado, um mundo que a gente vai entender que a pluralidade, seja ela onde for, ela é fundamental para a nossa vida. Então, assim, só entrei para poder participar um pouquinho dessa roda, além dos bastidores aqui, e agradecer que essa experiência é fundamental. E uma outra coisa que a Ju trouxe, que é fabuloso, a gente primeiro faz, e no fazer a gente vai se entendendo, e no fazer a gente vai se constituindo também, né? Que a gente fala tanto da importância de olhar para isso, que a criança faz com tanta naturalidade, né? E esse processo de fazer se constituindo é fantástico, é fabuloso, né? Passa a bola para vocês de novo aí. Eu reforço, assim, também essa fala do Peter e do Fernando, dessa relação tanto com a masculinidade, né, com o fato do bailarino, do homem, mas que também no campo das mulheres isso também afeta, né, o quanto que dizer-se balé, dizer-se uma técnica, neste imaginário em que a gente está falando, da construção de subjetividade da infância e da criança, só ter uma referência dessa bailarina de corpo longilíneo, branca, toda essa fantasia que se cria nesse universo, ele aprisiona, ele é limitador desse imaginário. E é aí que, às vezes, eu identifico que, ao criar novos corpos do papel que eu tenho feito, é esse respiro de liberdade para poder ter outros corpos, né, que talvez não estavam ali, eu não conseguia ter identificação, eu não conseguia, por mais próxima ou não que eu estivesse desse imaginário, dessa referência que tinha da bailarina, eu não atendia.
eu não, era limitador também. Então, isso se expande para qualquer tipo de corpo, né, para qualquer, e aí reforça essa ideia da diferença, da pluralidade dos corpos, do corpos múltiplos, né, por aí. E aí o corpo de papel, né, Ju, que qualquer um pode, né, tipo, um corpo de papel é isso, todo mundo pode tudo, criança, um pouco mais velho, né, aí a gente vai levando a dança aí para frente, né. Eu e a Ju, a gente tem uma experiência que eu lembrei agora de uma oficina que a gente trabalhou, e a gente trabalhou muitos sentidos. Lembra, Ju, lá na Sim. Casa Quatro Ventos, né? E teve um exercício que a gente propôs, que a gente pegou frasquinhos de água para trabalhar sabores, né? Então, numa a gente espremeu um limão, na outra a gente... E a Ju, né, como tem esse lugar da mãe, a Ju sempre dizia, mas a gente tem que estar atento para saber o que a criança... Porque tinham crianças muito pequenininhas, tipo 1 aninho de idade, recém andando. E a gente dizia, tá, tem então tomar cuidado, o que pode ingerir, o que não. Então, a gente ficou super no básico. E eu me lembro que a gente colocou num frasquinho água e sal. E daí a gente deixou os frasquinhos e as crianças ficavam soltas pela sala. A gente tinha uma música, tinha todo um trabalho já feito antes com pincel, com giz de cera. E quando elas entravam nessa sala, se elas se interessassem pelo frasquinho, a gente jogaria umas gotinhas. E uma menininha chegou no água e sal, e a Ju pingou na boquinha dela, falou, agora dança. Ela falou assim, nossa, que gosto de mar! Eu falei, gente, olha que fantástico, né? Porque na minha cabeça era água e sal dentro do potinho e coloca ali, né, para ser salgado. E ela veio com essa, assim, pra gente, nossa, que gosto de mar! Eu falei, olha, é isso, né? Então, para a gente ilustrar um pouco, né, dessa experiência do imaginário que a Cíntia fala ali, que é um pouco disso, né? Isso não deixa de ser balé para mim também, mas é um balé um pouco fora desse estúdio, né? Um pouco fora da roupa rosa, um pouco fora da barra, né? É um balé que está no corpo, e depois, se ela quiser ir para o balé, ela vai ter tudo isso, né? Ela vai ter uma expansão assim gigantesca dentro dela, né? É balé também, né? É uma outra forma de interpretar, de estudar, de analisar, de vivenciar também. E é isso que é o mágico no trabalho com a criança, né? Pode ser isso, mais isso, com aquilo, sem isso, junto com aquilo, uma parte dessa, e a gente vai esquecendo isso, né? Com esse processo que você vai ao longo do seu desenvolvimento. E cada vez mais as pessoas estão olhando para esse lugar do experienciar, do esperançar, né, do criar as suas vivências, né, e dar esses múltiplos sentidos, né? É isso, é esse balé do mar, é essa experimentação aí, é a gente se abrir a isso, e entender, ó, eu quero fazer isso, que vai contribuir para fazer diferente, né? E o que eu acho fantástico, e que para mim é muito, muito, muito bom, né, de estar aqui com Juliana e com Peter. Eu tive o prazer de ver a oficina da Juliana lá na escola do Guaíra, né, e foi fantástico os corpos que as crianças construíram, né, essa relação. É que a própria criança, né, os nossos alunos dão conteúdos para a gente. Sim. Eles trazem para a gente o conteúdo que a gente precisa trabalhar. Esse imaginário deles é tão fantástico, né, que muitas aulas que a gente propõe, eles depois trazem conteúdo para uma próxima aula, né? Então, é produção de conhecimento mesmo, né? São estratégias, né? Seja eles no fazer da Ju, seja eles no imaginário de qualquer aula, fazendo ou imaginando, né? Não precisa só fazer, né? A Ju está nessa questão que eu acho bem boa, bem interessante. Quero ler a sua dissertação, Ju, com certeza, né? E esse trabalho com o Peter, eu já vi espetáculos de Peter infantil, que trata, que faz as crianças ir para o imaginário mesmo assistindo o espetáculo, né? Isso que é fantástico, né? Então, a gente, como professor, conduzindo dessa maneira,
trazendo essa criatividade, o próprio conteúdo vem, né? O próprio conteúdo vem para nós, como professores. Eles mesmos produzem conhecimento para uma próxima aula, para um próximo plano de aula, um próximo objetivo. Gente, eu gostaria de ser a pessoa chata aqui um pouquinho agora, dizer que está uma delícia ouvir vocês e conversar com vocês, mas vamos encaminhando aqui já para os finalmente, tá bom? Gostaria de deixar aberto o convite aí, Juliana, Peter, para as considerações finais, se vocês tiverem mais alguma coisinha para colocar, por favor. Eu integro esse encerramento também da Cíntia, essa fala quando o ensino, né, tá na subjetividade, tanto do professor, né, artista, pesquisador, qual que é a subjetividade dele para se colocar como alguém que media um conhecimento, né, e pensando na subjetividade, ouvindo, na escuta da subjetividade das crianças, de cada criança, não do que a técnica exige, não do que a instituição exige, não do que os pais esperam, mas sim do que a criança tem ali como demanda também, né, acho que o ensino-aprendizagem vai sempre ser mais rico dessa maneira, assim. E eu quero agradecer muito essa oportunidade, um coraçãozinho aqui quentinho, né, com todo esse carinho, esse afeto, Cíntia, Peter, super companheiros e queridos, e Bruno, obrigada, Fer, trabalho lindíssimo de vocês, e é isso, agradecer demais esse momento de partilha. Ai, que legal. Eu também, gente, quero agradecer muito. Também curti muito estar aqui, assim, porque eu acho que isso faz a gente mudar o que a gente pensa enquanto dá aula, né? É discutir, é estar junto e estar nesse lugar, né? Sempre se provocar. Eu estou com muito uma coisa assim, ó, de deixar aluno curioso, né? Eu estou indo para esse lugar, assim, então, tipo, o meu plano de aula é sempre deixar o aluno curioso. Então, tá, o exercício é esse, mas e aí, o que a gente faz com ele, né? Que aí, para mim, vem muita coisa lá do certo e do errado. Não tem certo e errado mesmo, mas eu quero saber o que desdobra daqui. O que a Cíntia falou ali, né? Eles mesmos vão te alimentando. Você traz um exercício desse tamanho e eles vão desdobrando assim, e cabe a gente ir costurando, né? Então eu fico muito assim, né? E deixo aqui também, né, essa curiosidade, né, provocando aí quem está assistindo, que é isso, né? O que a gente faz com a dança, né? Com a nossa dança? Não tem certo, não tem errado. A gente pode se tornar bons advogados dançando, a gente pode ser bons professores tendo dançado, e por aí vai, né? A gente pode ser um bom político se a gente for mais humanizado, e a gente, né? Então, eu deixo mesmo essa curiosidade e essa faísca aí, o que a dança pode fazer com esse corpo, né? Seja ele o que ele quiser ser, né? Mas entendendo dele o que ele pode fazer. E Fer, obrigado, Bruno. Dancep, um grupo muito querido, sempre perto aí também. Cíntia, muito obrigado de você estar aqui com a gente. Adoro sempre te encontrar. Eu queria agradecer a mediação, Fernando, Bruno, é um prazer, Juliana e Peter. E eu quero deixar duas falas aqui, que eu juntei um pouco de Ju e Peter para deixar aqui no final, que é o construir fazendo. Dos dois, eu acho que tem o construir fazendo da Ju e do Peter, e corpos múltiplos. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Não é um corpo, é um corpo múltiplo. E eu acho que esse trabalho que vocês dois estão fazendo constrói, sim, um corpo múltiplo. Muito obrigada. Então, eu gostaria muito de agradecer Peter, Juliana, professora Cíntia, Fernando também, que não se aguentou. Eu sabia que não ia se aguentar por essa conversa que foi incrível. E aumentando ali um pouquinho o que o Peter comentou, de falar para essa criança, né, que ela pode ser aquilo que ela deseja ser, e ela pode ser aquilo e descobrir quem ela realmente é, né?
Então, esse momento de descoberta é muito importante para que ela faça as escolhas dela futuramente, sabendo por onde seguir da forma mais ética possível, da forma mais humana e construindo não só a si, né, mas ajudando a construir esse mundo junto com os outros. Oi, Ju. E volitiva, porque Volitiva. aprendendo na volição pode ser um profissional volitivo. Com certeza. Sem desistir, né? Com certeza. Perfeito. Gente, que delícia, que delícia. Queria agradecer mais uma vez e queria só terminar compartilhando uma coisinha com vocês. Contar uma história. Uma vez que eu escrevi no material a história do Edinho. Edinho era um menino que morava num bairro onde as ruas tinham nome de pássaros. Ele morava do lado de uma escola. E um dia, pela primeira vez, ele descobriu que ele poderia voar. Porque naquele dia, numa quadra de escola, ele descobriu que não só meninas dançavam, que não só meninas rodopiavam, giravam, pulavam e eram jogadas para o ar. Pela primeira vez, ele viu um menino, assim como ele, que girava, que rodopiava e que voava. E daquele dia em diante, ele descobriu que a dança poderia ensinar ele a voar. Então, queria terminar com esse pedacinho de um trabalho que logo, logo eu vou ter o prazer de compartilhar com vocês e dizer que muito obrigado por ensinar a gente a voar e por ajudar as crianças a voarem também. E que a gente não se esqueça que a gente pode voar ao longo de toda a vida. Gente, um beijo e gratidão por esse encontro. Eu só gostaria de fazer um convite para quem está assistindo para acompanhar nossa programação, que a gente está aí do dia 13 ao dia 18 de setembro, com uma programação super diversa, com workshops e outras mesas, outros bate-papos super legais. Então, vem com a gente, segue lá a nossa página do Dancep e vem aproveitar um pouquinho, que está super bacana, super bacana. Obrigado novamente e um beijo.